Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Eu abri a Bíblia aqui e me surpreendi com a palavra linda, um versículo muito interessante. E embora eu tenha abrido a Bíblia e encontrado esse versículo aleatório, isso não significa que eu venha falar qualquer coisa para você, porque eu fiz questão de fazer um estudo com muito carinho dele. Quero aproveitar, pedir você para deixar uma paz do Senhor, um bom dia, uma boa noite, qualquer forma de interação para saber que você está acompanhando esse devocional. Todos os dias, leitura da palavra, entendimento da palavra e, e uma oração. É uma forma de aproximarmos de Deus. Livro de 1 Reis, capítulo 10, vamos ler o versículo 4 e o 5. E vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. A parte que me chamou a atenção é a parte que diz: não houve mais espírito nela. Eu procurei em outras traduções e significa mais ou menos ficou boquiaberta, ficou maravilhada, ficou boquiaberta. Teve uma vez que eu estava visitando a cidade histórica e eu vi uma carranca. Primeira vez que eu tinha visto uma carranca na minha vida. E quando eu entrei na loja e bati o olho na carranca, eu disse: o que é isso? Aí o atendente disse: é uma carranca. E eu perguntei: para que serve isso? Ah, carranca e tal. Mas eu fiquei questionando: o que é que faz uma carranca? Aí então me explicaram que colocava-se na frente das embarcações para expulsar os espíritos maus do rio, dos mares, e que quando tem uma carranca em uma casa e tal, quando a pessoa chega com más intenções e bate o olho da carranca, então ela muda as impressões, ela passa a ter aquele sentimento de inveja ou de maldade que ela chegou ali, ele é quebrado porque assusta com aquela cara feia e dentuça da carranca. Isso pode valer também com uma coruja com um zoião bem grande, alguma coisa do tipo. Aqui nós vemos que a rainha de Sabá chegou até Salomão e parece que ela queria impressionar Salomão. O texto vai dizer que ela envia com um grande exército. E isso é interessante porque ela sai da cidade dela e tem alguns dados muito interessantes aqui que eu fiz questão de anotar. Ela sai da cidade dela e vai até Salomão. O texto vai dizer assim: e veio a Jerusalém como em grande exército, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro, pedras preciosas, e veio a Salomão e disse tudo quanto tinha no seu coração. Ela ouviu que Salomão era muito sábio, tinha, muito conhecimento, muita inteligência, muita sabedoria, e veio com alguns enigmas para Salomão. Só que ela veio trazendo um grande exército e muita riqueza, muitos presentes para Salomão. E depois que ela observou 7 coisas em Salomão, e é sobre isso que nós vamos tratar agora, as 7 atitudes que fez com que ela se convertesse, com que ela mudasse de ideia, que ela ficasse maravilhado com Salomão. Primeiro, o texto que lemos, ela observou a sabedoria de Salomão. Quando eu falo de sabedoria, eu lembro de 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, quando diz que nós devemos ter palavras de mansidão, de entendimento, sabedoria, para informar a qualquer um que questionar a respeito da esperança que existe em nós. Então eu olho para isso aqui e a pergunta que eu faço é: você tem sabedoria para explicar a esperança que existe em você? Você tem pelo menos esperança?
Você sabe falar para as pessoas sobre Deus, sobre arrebatamento, sobre volta de Jesus, sobre as bestas, sobre o Apocalipse? Talvez a sua resposta seja: não tenho ainda, mas estou acompanhando no devocional, estou aprendendo. Amém por isso. A segunda coisa que ela observou em Salomão foi a casa que ele edificara. Não foi uma casa que ele mandou qualquer pessoa fazer, ou que ele tomou de alguém, como nós vemos, por exemplo, lá, eh, o rei querendo tomar a vinha, tomar os bens dos outros, mas não, a casa que ele edificou. Então, ela observou a sabedoria dele para construir a própria casa. Mas ela observou ainda o assentar dos seus servos, o bem-estar ou estar dos seus criados e as vestes deles, e os copeiros. Eu fico observando, tem muito crente que é patrão e tem empregados, e na igreja ele é um tipo de pessoa. Na igreja ele fala de amor, ele tem uma postura, ele tem uma educação, mas com seus empregados ele trata pior do que cachorro. Você, quando vê uma pessoa e fala, esse fulano é pastor, ele é diácono, ele é presbítero, mas não parece. Você não consegue perceber que no serviço a pessoa tem um tipo de comportamento e e na igreja tem outro comportamento. Na igreja parece um cordeirinho, mas no serviço parece um lobo. E em casa eu não vou nem discutir, porque se no serviço, onde deveria dar exemplo para os não crentes ou para os irmãos que trabalham com ele, em casa com a família deve ser pior ainda. Mas vamos lá. Então aqui eu fico observando Colossenses capítulo 4, versículo 1, quando o apóstolo Paulo adverte que os senhores devem tratar com amor, com cuidado, os seus servos, porque ele tem um senhor no céu também. Então, se você é chefe de alguma empresa, tem empregados a seu dispor, saiba que você também é servo de Deus. Se você manda em alguém, tem um Deus que, em tese, deveria mandar em você. E isso deveria tornar você mais humilde e não arrogante. Vemos aqui a comida da sua mesa. Vamos observar algumas coisas juntas aqui para a gente ganhar tempo. Comida da sua mesa, a casa que ele edificou e... Então, a comida da mesa e a casa que ele edificou. Se alguém entrar na sua casa na hora do almoço, essa pessoa vai perceber Deus ali, porque a rainha de Sabá ficou impressionada e deu glória ao Deus de Israel. Então, a hora do almoço é uma hora especial ou é uma hora qualquer onde as pessoas aproveitam para lavar roupa suja, para fazer perguntas ruins, para vir com conversas desnecessárias? Você consegue fazer uma refeição tranquila e orar e pedir a Deus para participar da refeição? Ou a refeição é todo dia um local das pessoas saírem de lá mais revoltadas umas com as outras? Se um descrente entrar na sua casa e almoçar com você, ele vai perceber Deus ali? Ele vai perceber uma diferença? A rainha de Sabá percebeu a diferença de Salomão na casa dele, na comida que estava servida à mesa e também no bem-estar e no comportamento e nas vestes, tanto dos empregados, dos seus criados e nas vestes deles e nos copeiros. É preciso de nós, como cristãos, ter um comportamento de respeitar as pessoas, ter um comportamento. Ela não viu ali um monte de escravos servindo de qualquer forma. Ela percebeu que ali eles serviam com respeito, servia com carinho. É isso que ela percebeu ali, Deus, na vida de todos eles. Daqui a pouquinho eu vou ler o versículo para vocês que mostra isso. A sétima virtude que ela viu em Salomão, ela percebeu a subida, aqui, subida à casa do Senhor. Eu lembro de Salmo 84, versículo 10.
mais vale um dia na sua casa do que 1000 dias em outras partes. Olha o que o salmista está dizendo aqui, o pai de Salomão, que ele preferia ficar um dia só da vida dele na casa de Deus do que ter 1000 dias para ficar em qualquer outro lugar. Ou seja, um dia com Deus é muito mais aproveitado do que 1000 dias perdido em qualquer lugar. Você também tem essa experiência? Você gosta de ir à casa de Deus para ouvir a palavra? Ah, mas Deus não habita em templo feito por mão de homem. Sim, Ele não habita, Ele habita em nós. Mas nós temos prazer quando a juntamos como um corpo de Cristo para ouvir a palavra de Deus, para adorar juntos. É isso que nós estamos perguntando. Deus não está lá na parede, mas Ele está em nós. E nós sentimos essa presença de Deus, essa alegria de estarmos juntos. Então, vamos aprender isso aí. A sabedoria de Salomão, a comida que estava na mesa, a casa que edificou, o assentar dos seus servos, o estar, né, ou o bem-estar dos seus criados, as vestes que eles vestiam, os copeiros e a subida, a escalada que ele fazia para ir à casa de Deus. Até isso a rainha de Sabá observou. Só trazendo um subsídio teológico, não se sabe ao certo quem é essa rainha de Sabá. Alguns vão dizer que ela era rainha da Etiópia ao sul do Egito. Outros vão dizer que era rainha das tribos sudoeste da Arábia. Jesus Cristo, em Mateus 12:42, a chamou de rainha do sul, tá? E exaltou porque ela foi para ouvir a sabedoria de Salomão. E da mesma forma que nós precisamos de ir, né, de ouvir a palavra de Deus, o evangelho. Então, o que se sabe da rainha de Sabá ao certo é isso aí. Não se sabe muito, tem um monte de histórias mirabolantes, mas não tem base bíblica para a gente explicar. E deu ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias. Deu ao rei muito presente e ganhou presente também. A quantidade de ouro, eu fiz questão aqui de anotar, né, e serve só para conhecimento. Hoje, 1 grama de ouro está valendo R$ 316, mais ou menos. 1 quilo de ouro vai valer mais de R$ 300 mil. Aqui, a quantidade de ouro que ela deu para Salomão dá 4 toneladas de ouro. Isso vai dar 1.264 bilhões de reais. Seria hoje um presente para Salomão. Então, é um presente assim, muito alto. Não vamos discutir isso, é o que está escrito na Bíblia. E hoje, seria mais ou menos Iêmen. Fica ali perto de Israel. Só que de Iêmen a Israel hoje dá 2.249 quilômetros. Isso em linha reta. Então, a viagem era muito longa. A quantidade de ouro que ela deu para Salomão, além das madeiras, né, para fazer harpa, para fazer corrimão, para fazer móveis, era muita coisa, era muito chique, era coisa de primeiríssima qualidade. Ela veio trazendo presentes, ela veio para impressionar com seus presentes, mas ela saiu impressionada com aquilo que viu na casa de Salomão. Então, que a presença de Deus na nossa casa, a sabedoria que nós temos das coisas espirituais, a forma com que nós tratamos os nossos senhores e os nossos subordinados, isso possa mostrar Deus em nossa vida. E você já teve alguma experiência ruim com algum patrão evangélico, crente, pastor, obreiro, que não tinha aparência de crente, comportamento de crente para com você? Você tinha que lembrar ele. Você está agindo como um mundano, como um endemoniado qualquer? Comenta aí. Vamos orar e vamos aprender a ter as virtudes que Salomão tinha. E pode ter certeza que pessoas se converterão ao Evangelho pelo nosso comportamento, pelas nossas virtudes. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais essa palavra rica que o Senhor nos deu.
e que essas 7 virtudes que Salomão tinha venham estar em nossas vidas, e que as pessoas que se aproximarem de nós venham ficar sem espírito, como diz aqui o texto, boquiabertos, com a presença do Senhor em nossa vida. E assim, Pai, como a rainha de Sabá exaltou Salomão e deu glória pelos empregados, pela vida de Salomão e pelo Deus de Salomão, o mundo possa ver o Senhor em nossas vidas. Obrigado por tudo, Pai. Deus te abençoe. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.